Um feliz sábado a todos e a todas. É uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos juntos mais uma vez para a recapitulação da lição da Escola Sabatina. Gostaríamos de dizer e pedir a você que se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso canal, clique aí no sininho, ative para que você seja comunicado toda vez que tiver uma atualização no nosso canal. Neste momento nós vamos fechar os olhos e vamos falar com Deus através da oração. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade, neste momento, de estarmos juntos com meu amigo, com minha amiga, para mais uma recapitulação da lição. Que tu venha abençoar a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Neste momento, nós vamos recapitular a lição número 3, que tem como título A Lei como Professor. Vamos, nesse momento, agora ao verso áureo da lição, que se encontra em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, que nos diz o seguinte: Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. O texto que nos apresenta aí nos fala sobre amar a Deus sobre todas as coisas e amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com toda a energia, para que assim esse amor de Deus ele venha constranger o nosso coração para que nós possamos amar o próximo como a nós mesmos. E nesse sentido, podemos abordar nesta lição que a lei de Deus é um princípio, um preceito ou uma norma criada para estabelecer regras que devem ser seguidas. Faz parte da educação do povo de Israel e deve fazer parte também da nossa educação, também estabelecer, conhecer a lei de Deus, conhecer os princípios de Deus, para que nós possamos andar no caminho que deve ser, acima de tudo, seguido por todo ser humano para o seu bem-estar e para que ele possa conviver moralmente e eticamente bem consigo mesmo e com o próximo. E nós podemos encontrar, pelo menos na Bíblia, 4 tipos de lei. Nós temos a lei moral, a lei cerimonial, a lei nacional e a lei de saúde. Esses tipos de leis foram estabelecidos no Antigo Israel, que está posto ali na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidos também como Pentateuco. E nós estudaremos nessa lição desta semana, nesta recapitulação, a função da lei de Deus em toda a questão da educação cristã. Mas a lei que nós iremos estudar não é a lei cerimonial, não é a lei nacional, não é a lei de saúde, e sim a lei moral estabelecida por Deus para que o povo pudesse eticamente e moralmente viver os princípios de acordo com o que estava estabelecido. Pela sua natureza eterna, esta lei é extremamente importante para o ser humano. E embora a lei ela não nos salve, nós veremos que ela ainda nos ensina sobre a fé, sobre a graça e o amor de Deus pela humanidade. E isso é extremamente importante para a nossa edificação espiritual e para a nossa convivência com o próximo. Primeiro tópico da lição: amar e temer a Deus. E no capítulo 31 do livro de Deuteronômio, versículo 13, nos diz o texto sagrado: os seus filhos que não conhecem esta lei terão que ouvi-la e aprender a temer o Senhor, o seu Deus, enquanto vocês viverem na terra da qual tomarão posse, quando atravessarem o Jordão. Vejam, meus queridos, que coisa importante, que coisa maravilhosa. Deus não deixou o seu povo no passado sem nenhum conhecimento, sem nenhuma orientação, para que eles pudessem estabelecer uma convivência, para que eles pudessem estabelecer um conhecimento de como deveria ser direcionado a sua caminhada até a Canaã, que ele estabeleceu aqui na terra, que era a terra prometida para o seu povo. E para que eles pudessem entrar, a obediência estava posta, estava estabelecida através das orientações postas pelo Senhor nosso Deus. E nesse sentido, o livro de Deuteronômio contém, da parte de Deus, as últimas palavras de Moisés a uma nova geração em Israel, aquela que finalmente entraria na terra prometida. Muitos ali ficaram no meio do caminho. Vocês sabem que saíram mais de 600 mil homens do Egito em direção a Canaã, mas a maioria pereceu no deserto. Chegaram apenas 2, Josué e Caleb. O resto pereceu no deserto e outras pessoas nasceram. É aquela nova geração que deveria ocupar a Canaã aqui da terra. E essa geração
que deveriam ocupar, sem sombra de dúvida, eles precisariam estar preparados, estarem cientes da lei do Senhor para uma boa convivência. E o significado estabelecido aí de temer o Senhor implica de reverenciá-lo e, acima de tudo, de respeitar. Isso é o que envolve o verdadeiro temor do Senhor. Amar a Deus, respeitá-lo e reverenciá-lo. Vamos, nesse momento, agora fazer a recapitulação através da primeira pergunta. O que significa temer a Deus? Letra A, simplesmente ter medo de Deus. Letra B, reverenciá-lo e respeitá-lo como Senhor. Qual a alternativa correta? A letra B, parabéns, você está correto. Segundo tópico da lição, uma testemunha contra ti. É importante entender agora esse texto que nós vamos apresentar para que nós possamos entender que Deus, ele queria que seu povo entrasse na terra de Canaã, mas entrasse de forma consciente e, acima de tudo, estivessem preparados para que a vida dele pudesse ser um exemplo para eles, para os seus filhos e para as nações circunvizinhas. E no livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 12, nos diz o seguinte: reúna o povo, homens, mulheres e crianças, os estrangeiros que moram nas suas cidades, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente todas as palavras desta lei. Então, o que é que Deus está dizendo? Que o povo deveria, naquele contexto, eles deveriam entender, e eles foram reunidos para serem ensinados como deveriam estabelecer as relações entre uns e os outros, e as relações que deveriam se estabelecer com o Deus, o Criador e o Senhor de todas as coisas, aquele que estabeleceu normas e leis para que as pessoas pudessem viver bem, para que elas pudessem se respeitar, para que elas pudessem ser relevantes para outras nações circunvizinhas. E Moisés reuniu o Josué e escreveu em um livro de cânticos as leis do Senhor, preparando para ser os seus substitutos. Meus queridos, Josué seria o substituto de Moisés. E para ser o substituto de Moisés, o maior líder de todos os tempos da nação de Israel, ele deveria estar preparado, ele deveria ser um homem que deveria ter um vigor, um conhecimento, mas acima de tudo, a lei de Deus deveria estar guardada no seu coração, como ela deve estar e deve ser guardada também no meu e no seu coração. E nesse sentido, ele sabia muito bem que os seus alunos haviam se comportado mal em sua presença na sala de aula. O povo de Israel foi muito desobediente na caminhada ao deserto. Aquele Deus que abriu o mar vermelho, aquele Deus que transformou águas amargas em água doce, aquele Deus que os livrou das serpentes no deserto, aquele Deus que os alimentou com o maná no deserto, aquele Deus que operou maravilhas no meio do povo, não teve, muitas vezes na história e na caminhada daquele povo, nos 40 anos que eles vaguearam pelo deserto, eles se comportaram mal. E ali o deserto era uma sala de aula para aquele povo, para que eles pudessem conhecer o verdadeiro significado da obediência a Deus através dos mandamentos do Senhor. E no capítulo 31, no versículo 19 do livro de Deuteronômio, nos diz o seguinte: agora escrevam para vocês esta canção, para que vocês ensinem aos israelitas e façam-no cantá-la, para que seja um testemunho a meu favor e contra eles. Aqui Deus estabelece um livro de louvor, para que esse louvor fosse um ensinamento para aquele povo, para que aquele povo rebelde ele soubesse que eles deveriam ser relevantes na caminhada e na chegada deles a Canaã. E nesse sentido, no capítulo 31, versículo 26 de Deuteronômio, também nos diz o seguinte: coloquem este livro da lei ao lado da arca da aliança do Senhor, do seu Deus, onde ficará como testemunho contra vocês. E então, nós podemos aqui observar e perceber que Deus estava colocando como relevante a lei do Senhor. E a lei de Deus, ela, nesse contexto aqui, é importante nós ressaltarmos que tinha a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança estava uma porção do maná, a vara de Arão, estava também o livro da lei, os 10 mandamentos estavam dentro. Tinha uma tampa que fechava a Arca da Aliança, chamado propiciatório, e do lado deveria ser estabelecido e colocado o livro da lei.
Então, aquilo que estava dentro da Arca da Aliança estava dentro da Arca da Aliança para ser guardado no coração do povo, para que eles pudessem, acima de tudo, saber que a lei de Deus deveria estar presente na sua vida, que a lei de Deus ela era muito importante. A lei de Deus estava dividida em duas partes: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eram os 10 mandamentos, e esses 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus em tábuas de pedra, conforme nos mostram as Sagradas Escrituras. E esses mandamentos são relevantes e tem-se ao longo da história se combatido muito, e muitas pessoas tentam desmistificar a importância dos 10 mandamentos. E por desmistificar a importância dos 10 mandamentos, o mundo está numa desgraça total, porque as pessoas não aprenderam a amar a Deus sobre todas as coisas e nem o próximo como a si mesmo. A lei ela é dividida exatamente em duas partes: os 4 primeiros mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, e os 6 últimos mandamentos, amar o próximo como a si mesmo. Eu e você devemos guardar também essa lei em nosso coração, como ela estava dentro da Arca da Aliança. Vamos agora à segunda pergunta: quais os preparativos Moisés fez antes da sua morte? Letra A: Moisés reuniu Josué e escreveu um cântico e as leis do Senhor. Letra B: Moisés reuniu Josué e escreveu um cântico e autorizou a abolição das leis do Senhor. Qual a resposta correta? Exatamente a letra A. Moisés se reuniu com Josué, escreveu um livro de cântico e as leis do Senhor para ensinar ao povo de Israel para que eles pudessem se preparar para entrar em Canaã. Terceiro tópico da lição: para que sejas bem-sucedido. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 7, nos diz o seguinte: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para que teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela tu não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Agora Moisés, com a responsabilidade de substituir o grande líder, o maior líder da nação de Israel, né? Deus ele traz para Josué uma mensagem de ânimo, uma mensagem de fé, uma mensagem de força, uma mensagem de esperança. Mas continuando agora no versículo 8, vamos ver o que nos diz o versículo 8, do capítulo 1 do livro de Josué. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Meus queridos, que coisa maravilhosa! Para que ele pudesse substituir ao grande líder Moisés, Josué, como nós falamos, devia guardar a lei no coração dele. Josué devia fazer com que a lei fosse, acima de tudo, o guia para que ele pudesse conhecer qual a vontade de Deus na vida dele, Josué, e na vida do povo de Israel. A lei não podia se apartar da sua vida, a lei não podia se apartar das suas decisões, a lei não podia se apartar das questões administrativas que envolvia a grande responsabilidade de guiar, a grande responsabilidade de administrar quase 1 milhão de pessoas. Deveria ser, sem sombra de dúvida, o norteador de todas as orientações para Josué, a lei do Senhor. Nesse sentido, em toda a Bíblia, nós vemos outros resultados de conhecer e obedecer à lei de Deus. Quando a gente conhece e obedece à lei de Deus, a gente é próspero na vida da gente. E o Senhor foi muito claro e disse a Josué que ele deveria ser forte e corajoso para obedecer à lei de Deus. E para obedecer à lei de Deus, o indivíduo precisa, acima de tudo, ter responsabilidade, ter compromisso, ter engajamento, ter conhecimento da lei e ter a responsabilidade de implementar essa lei, porque nós sabemos que é muito difícil, porque naquele tempo, aquela nova geração também era uma geração rebelde, que não estava muito disposta a obedecer à lei de Deus, e hoje nós vivemos um contexto igual. As pessoas não estão dispostas a obedecer à lei de Deus. Hoje as pessoas confundem liberdade com libertinagem, e o mundo está aí caído na violência, na prostituição, no desengano, na angústia, na incerteza, na violência e tantas coisas, porque as pessoas não estão dispostas a entender
aquilo que Deus ensinou através da sua lei, os 10 mandamentos escritos com o dedo de Deus para poder amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, portanto, nós somos salvos pela graça de Deus e essa graça nos conduz à obediência. A lei de Deus ainda é válida hoje. A lei de Deus, ela não salva. O apóstolo Paulo disse que a lei era um espelho para o pecado. Eu pergunto a você, o espelho, ele apenas mostra que o nosso rosto está sujo, que o cabelo está assanhado, mas o espelho, ele não tem condição nem de pentear o cabelo, nem de lavar o rosto, nem de limpar o corpo e ajeitar a camisa. O espelho, ele só tem uma finalidade, é mostrar onde está o erro. Então, a lei, ela tem uma finalidade, mostrar o nosso pecado. A lei não salva. O que vai salvar é a graça de Deus. A graça de Deus se há manifestado, a Bíblia diz, para todos, trazendo salvação a todos os homens. Veja que coisa maravilhosa. É a graça que nos salva. A lei apenas mostra o pecado. E quando nós conhecemos o nosso pecado, entregamos a nossa vida a Cristo, confiamos naquilo que Ele fez na cruz do Calvário e nós somos resgatados. Vamos agora à terceira pergunta. O que o Senhor disse a Josué? Letra A, que ele deveria ser forte e corajoso para obedecer à lei do Senhor. Letra B, que ele deveria adaptar a lei à cultura da terra de Canaã. Qual a resposta correta? Exatamente a letra A. Josué deveria ser forte e corajoso para obedecer à lei do Senhor e ensinar ao seu povo. Quarto tópico da lição: as lutas e dificuldades dos guardadores da lei. Sem sombra de dúvida, não é fácil guardar a lei de Deus. Nós sabemos que um desafio muito grande, o apóstolo Paulo falou no capítulo 7 de Romanos da grande luta que envolvia o seu interior, um conflito interno. Ele diz que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal que muitas vezes ele não queria fazer, ele fazia. Todos nós vivemos um conflito entre obedecer a Deus, as leis de Deus ou a lei dos homens. Mas nós devemos fazermos como Josué ele fez. Ele decidiu, ele disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E quando nós colocamos essa decisão na nossa vida, norteamos a nossa vida rumo à vitória, rumo ao sucesso. 2 Crônica, capítulo 31, versículo 20 e 21, nos diz o texto sagrado. E assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom, reto e verdadeiro, perante o Senhor seu Deus, e toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei, e nos mandamentos para buscar o seu Deus, ele a fez de todo o coração e prosperou. Veja que coisa maravilhosa entender e compreender o texto, qual foi a posição aqui do rei Ezequias. E seja qual for o espaço de educação em que estejamos, devemos enfatizar a importância da obediência. E foi a obediência do rei Ezequias. Ele obedeceu a Deus com amor, com certeza, convicção. E, meus queridos, o que aconteceu na vida desse homem? O que aconteceu na vida desse homem foi que Deus o fez prosperar. E eu e você, se nós quisermos prosperar, precisamos também obedecer a Deus. Ter essa certeza e essa convicção que perder em nome de Deus implica lucro e ganhar muitas vezes implica prejuízo. E nesse sentido, evidentemente, pessoas boas e fiéis, cumpridoras da lei, nem sempre prosperam, pelo menos no sentido em que o mundo entende por prosperidade. O que é que eu e você entende por prosperidade? Muita gente entende prosperidade, estar nos holofotes do mundo, fazer sucesso nas câmaras ou nos campos de futebol ou mesmo nos palcos da vida. Isso muitas vezes implica em desgraça. Sucesso muitas vezes é fracasso. E fracasso aos olhos do mundo pode implicar sucesso. E quando nós estamos diante de Deus e obedecemos a Deus e os seus mandamentos, evidentemente que nós podemos perder por um lado, mas Deus nos dará prosperidade em outros aspectos da nossa vida. E isso será mais relevante e isso será mais significativo. Quarta pergunta: quais foram as principais razões para a prosperidade do rei Ezequias? Letra A: ele obedeceu parcialmente à lei do Senhor, fazendo o que era reto, bom e verdadeiro. Letra B: ele obedeceu à lei do Senhor, fazendo o que era bom, reto e verdadeiro. Qual a resposta correta? É a letra B. Se você observar, a letra A diz parcialmente, a letra B diz que Ezequias obedeceu à lei do Senhor e fez o que era reto, bom e verdadeiro, e por isso ele prosperou.
Quinto tópico da lição, Jesus, nosso exemplo. 1 João, capítulo 2, versículo 6, vamos ver o que nos diz o texto sagrado. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Fica a pergunta, e essa pergunta é extremamente relevante para mim e para você. Como professores, há modelo melhor a apresentar aos alunos do que a Jesus e sua obediência ao Pai? Eu pergunto a você neste momento. Jesus é nosso exemplo, é nosso modelo. Muitas pessoas questionam a humanidade de Cristo. Alguns questionam que Cristo existiu. Outros questionam que o Cristo apresentado na Bíblia, esse Cristo, ele é fictício. Existe um outro tipo de Jesus. Uns falam do Jesus bíblico e outros falam do Jesus histórico. Seja qual for, mas o nome de Jesus Cristo, ele é relevante. Esse nome, a pessoa de Jesus, ele existiu. Mesmo que as pessoas queiram negar, existe a turma do negacionismo, de negar a existência de Jesus. Mas aqueles que creem e aqueles que não creem, todos dizem que Cristo foi relevante. O mesmo Gandhi, ele disse que os cristãos deveriam ser como o Cristo que eles dizem pregar. Ora, evidentemente que Cristo, se nós analisarmos a sua história, a Bíblia diz que ele não abriu mão de guardar os mandamentos. Diz no capítulo 4, versículo 16 de Lucas, que ele ia para a sinagoga aos sábados e ele lia a Bíblia, ele abria a Bíblia para ler. Então, ele tinha o costume de guardar a lei, porque o sábado era um mandamento da lei de Deus. Ele foi obediente à lei de Deus, mas essa obediência, ele obedeceu por amor e nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele abraçou aquela mulher pecadora que estava ali para ser apedrejada. Ele abraçou o ladrão na cruz. No momento final da vida daquele homem, Jesus testemunhou e resgatou aquele homem. E outras pessoas também, que desacreditadas por aquela sociedade injusta e pecadora, uma sociedade cruel, Jesus Cristo ele pregou a inclusão, de fazer com que essas pessoas elas se tornassem relevantes. Eu e você devemos ser instrumento nas mãos de Deus e ter a Jesus como exemplo de pregar a lei não para impor, mas pregar a lei por amor, para que as pessoas pudessem entender a relevância de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vamos agora à quinta e última pergunta. Como o Novo Testamento nos relembra a obediência de Cristo ao longo de sua vida? Letra A. Jesus foi obediente e submisso desde a sua infância até a sua morte na cruz? Letra B. Jesus não precisou obedecer à lei desde a sua infância até a sua morte de cruz. Qual a alternativa correta? Vamos lá? Exatamente a letra A. Jesus foi obediente e submisso desde a sua infância até a sua morte, a morte na cruz do Calvário para salvar a humanidade. Neste momento, nós gostaríamos de agradecer a você que acompanhou neste momento a recapitulação da lição, que os mandamentos da lei do Senhor, escrito pelo dedo de Deus em tábuas de pedra, em que os 4 mandamentos falam em amar a Deus sobre todas as coisas, os 6 últimos, amar o próximo como a si mesmo, sejam relevantes para todos nós, que nós possamos ensinar as boas novas, que significa o Evangelho de Deus, para as pessoas, para que as pessoas sejam alcançadas, para que as pessoas se sintam amadas, abraçadas e incluídas no ministério da salvação que Cristo nos concedeu o direito e o dever de mostrar às pessoas. Que eu e você, nós possamos mostrar e ensinar para as pessoas o Evangelho, que ele seja relevante para você e para as pessoas que estão próximo de você, que você tem contato, que Deus nos continue nos abençoando sempre, que ele nos dê, acima de tudo, a noção exata de como guardar os mandamentos. Nesse momento, gostaria de convidar a você para que nós pudéssemos fazer uma oração para encerrarmos a recapitulação da lição. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais uma recapitulação da lição. Abençoe o meu amigo, minha amiga que acompanhou essa recapitulação, abençoando a sua vida, abençoando o seu trabalho, sua família, sua casa e a sua história. Em nome de Jesus, amém.